Atenção, revisão da vida toda. Foi publicado o acórdão da ADI 2111, aquela ação que o Barroso e outros ministros do STF utilizaram como uma manobra jurídica para interferir no tema 1102. E essa movimentação é de crucial importância, porque agora sim está. Assim que houver a intimação das partes, estará aberto o prazo para novos embargos. Eu já tive acesso à decisão na íntegra, vou trazer aqui para vocês só o ouro da Bahia, só o que realmente interessa. É uma decisão de 53 páginas, mas boa parte dela é só copiando as decisões anteriores para mostrar o que está acontecendo. Então a gente vai, fica tranquilo, não vou te cansar com 53 páginas. Eu vou direto aqui aos pontos mais importantes, assim como eu sempre fiz, quebrando o juridiquês e chegando no português claro para todo mundo entender. Agora, uma coisa é inegável: a gente vai precisar trabalhar também no contexto político. E se você quiser ver o professor Nakamura representando os seus direitos no Congresso Nacional, então a gente também vai precisar atuar junto com este projeto de lei, que por enquanto é uma ideia legislativa, e assim que a gente bater 20 mil assinaturas, a gente vai levar junto ao Congresso. Então, conta comigo com esse apoio que a gente vai para cima. Olha, eu vou falar também sobre o projeto de lei. Vocês sabem que o Giovanni está encabeçando aí, mas a gente sabe também que a causa é dos aposentados. Então não é, um está cedendo para o outro, um se rendeu ao outro. Nada disso, pessoal. Tá todo mundo unido justamente para causa dos aposentados. Às vezes você gosta de assistir mais um, às vezes você gosta de assistir mais o outro, o jeito que um explica e tal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa é certa: quanto maior a nossa união, mais força nós teremos. E eu falo isso de vocês aposentados que precisam estar juntos com a gente também. Se não, nada disso vai valer a pena e tudo terá sido em vão, não é verdade? Então, beleza, vamos passo a passo. Primeiro, entender essa decisão. Depois, vamos entender os efeitos dessa decisão, prazos e tudo mais para embargos. O Medeiros, já falei com ele, e o Medeiros, mais uma vez, vai ter um papel fundamental na liderança do direito dos aposentados, tendo em vista, pessoal, que quem vai poder entrar com embargos é a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e adivinha, quem que fundou? Pessoal, isso é muito poderoso. Quem que fundou a CNTM, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos? Fala para mim. Foi o Medeiros, pessoal, pelo amor de Deus, é isso mesmo. O Medeiros fundou a CNTM, que está aqui pronta para opor novos embargos. Então vamos juntos, pessoal, porque tem o papel do Medeiros, o papel do Miguel Torres, que com certeza vão entrar com novos embargos aí para a gente, no mínimo, se não reverter a decisão dentro das ADIs, no mínimo para a gente poder ganhar tempo lá no tema 1102. Então vamos só ver a decisão, porque eu já vou explicar tudo em português bem claro. Bom, começa aqui, né, segundo embargos de declaração opostos pela CNTM contra o acórdão que reconheceu a força cogente, essa aplicação obrigatória. Guarda essa palavra, cogente. A ADI 2111 está basicamente pautada nessa palavra, cogente, né? Força cogente, força obrigatória. Por quê? Com você reconhecer que a regra de julho de 94 em diante é constitucional, isso não tem problema nenhum. Agora, você reconhecer que, além de constitucional, ela é cogente, ela é obrigatória para todo mundo, isso é que está prejudicando a revisão da vida toda, e essa força cogente jamais foi pedida nem pela CNTM, nem pelo governo, nem pelos partidos que entraram com a DI 2110, nem pelo INSS, nem pela AGU. Ninguém, nenhum lado pediu que fosse cogente, né? Então, o STF ele está claramente em uma decisão ultra petita, né, fora do pedido, ou extra petita, né, um extrapola para além, o outro extrapola fora do pedido, né? Entenda como quiser, mas com certeza é uma decisão aí fora do pedido inicial.
Questão em discussão, né, consiste em saber se segundos embargos de declaração podem ser admitidos para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento dos primeiros e se há nulidade no julgamento do acórdão originário. Então, segundos embargos de declaração só podem ser admitidos para sanar vícios existentes no acórdão que respondeu aos primeiros. Então, a jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade de segundos embargos que reiterem fundamentos já refutados. Aqui é importante, pessoal. Olha só o STF caindo em contradição, ao meu ver. E eu falo respeitosamente. Estou falando aqui só de votos, argumentos, atitudes, tá? Não estou falando da pessoa dos ministros. Ó, segundo os embargos de declaração com pretensão infringente, aqui você já ouviu nas minhas outras aulas eu falando, os ministros criticam efeitos infringentes dos embargos, né? Mas aqui eles querem fazer os efeitos infringentes. O que é basicamente isso? Embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. São hipóteses bem claras, né? Embargos de declaração. E se tiver esse efeito infringente, quer dizer que eles vão se tornar um outro recurso, que vão mudar o mérito. Em tese, isso não poderia acontecer. Então, o STF lá atrás é, refutava, né, criticava os efeitos infringentes dos embargos na revisão da vida toda. Aí o próprio ministro Alexandre de Moraes deu um cavalinho de pau, voltou atrás e atribuiu os efeitos infringentes, sendo que ele mesmo criticou isso e tem vídeo dele falando isso, eu vou mostrar nos próximos dias. Mas guarda esses nomes, né? Então, o- a força cogente e efeito infringente. Eu sei que é juridiquês, eu sei que é difícil, mas é isso que está mudando tudo aqui. Pode resumir essas 53 páginas nisso, tá? Aí diz que a força cogente, então essa, ó, como eu estou falando, força cogente dessa regra de julho de 94 em diante é compatível com o ordenamento constitucional. E aí, teve o dispositivo, né? Teve o primeiro acórdão e aqui, vamos lá, vamos aqui para cada um dos votos, né? O Nunes Marques, então, falando que da existência, né, de uma contradição, omissão, obscuridade, tá? Parte da premissa que o órgão que prolatou a decisão teria superado de forma indevida, sem a maioria qualificada de 2/3 dos ministros e, com base em antigo pronunciamento liminar, o entendimento assentado pelo Pleno, categoricamente no tema 1102, né? Então, para você fazer uma modulação de efeitos, você, via de regra, se você vai declarar inconstitucionalidade, né, nesse caso, você precisaria de 2/3 dos ministros, tá? Existe uma hipótese que você pode modular efeito só com 6 ministros, porque 2/3 dos ministros seriam 8 ministros, tá? Existe uma hipótese que você poderia modular, né, com 6 ministros, desde que não houvesse essa declaração de inconstitucionalidade, mas mesmo assim, não acredito nem que tenha sido o caso aqui, né? O problema é que, olha só, o que que a CNTM argumenta, né? Que essa decisão de março de 2000, que o STF agora está falando que ela já existia, que ela só veio a ser confirmada e tudo mais, essa decisão de março de 2000 jamais possuiria o condão de predominar sobre um acórdão definitivo de mérito pelo plenário em repercussão geral. Então, uma decisão liminar, ela é uma decisão precária, temporária, é uma decisão ali só para apagar o fogo, só para resolver algo rápido, mas não de forma definitiva, né? Quando você vê no jornal, ó, fulano conseguiu uma liminar para tal, 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 tal. Você já entende que, opa, é uma decisão rápida, provisória, mas que não é a decisão definitiva, né? E mesmo assim, essa decisão de março de 2000, ela jamais falou que essa regra de julho de 94 em diante seria cogente. Então o STF agora, né, ele tá enrolando aqui os aposentados, ele está querendo dar um embromation aqui, sabe? Está querendo dar um tan, né? Para falar que não, a gente já tinha a decisão de março de 2000. O André Mendonça, ele falou em frente às câmeras com o microfone que se essa decisão de março de 2000 fosse realmente o que o STF está falando que ela é agora, então nem
os ministros poderiam ter julgado a revisão da vida toda, né? Porque a revisão da vida toda subiu em 2020 para o STF. E aí os ministros teriam falado, ó, gente, a gente já tem a decisão de 2000, a gente não vai poder julgar a revisão da vida toda. Mas não, ninguém lembrou dessa decisão. Por que que lembrou só agora para querer derrubar a revisão da vida toda, entenderam? É porque não é questão de lembrar, né? Ninguém tinha esquecido dessa decisão de março de 2000. É que essa decisão de março de 2000 não dizia respeito à revisão da vida toda. E aqui o Nunes Marques entra num tópico delicado. Ele fala em que pese a linguagem polida, né, a recorrente não deixa de ameaçar esse tribunal com a apresentação de futuros embargos de declaração. Pessoal, tem uma coisa que eu aprendi. Quando você fala que vai processar alguém, por exemplo, você brigou com seu patrão e você fala, eu vou te processar. Ou então alguém bate no seu carro e você fala, eu vou te processar. Ou então alguém te xinga e você fala, eu vou te processar. Você sabia que isso não é ameaça? Por quê? Você falar que vai processar alguém, isso não é ameaça. Isso é um exercício regular do direito, até porque dentro, né, de um processo a parte vai poder ter defesa e tudo mais. Aqui, o Nunes Marques, ao meu ver, tá? Ao meu ver, ele confunde os conceitos. Ele está falando que a CNTM está ameaçando o tribunal com apresentação de futuros embargos de declaração. Opa, peraí. Então você quer cercear a defesa da CNTM? Ela não vai poder opor novos embargos se ela entender necessário? Você está censurando previamente o direito de entrar com novos embargos sem nem saber sobre qual elemento está sendo fundamentado? Eu acho isso muito perigoso. Eu acho isso muito perigoso. Até porque nesses segundos embargos, nós conseguimos, eu digo todos os aposentados, né? Assim, o lado dos aposentados. Nos segundos embargos, a gente já conseguiu uma modulação de efeitos para garantir o direito, pelo menos lá de quem tinha decisão favorável, que não foi obtida nos primeiros embargos. Entendeu onde eu quero chegar? Se nos segundos embargos nós conseguimos um avanço que não tínhamos obtido nos primeiros embargos, por que não, nos terceiros embargos, obter mais um avanço que ainda não tínhamos obtido antes? Então, o Nunes Marques, ele não pode falar que uma parte está ameaçando entrar com novos embargos. Não cabe a ele fazer uma censura prévia, um cerceamento de defesa prévio, antes mesmo da parte entrar com novos embargos. Se a CNTM entrar com novos embargos e o Nunes Marques achar que não tem que entrar, é só ele julgar contra, vota contra. Aí, beleza, cada um pode fazer o que quiser, mas você entendeu o que eu quis dizer? Você não pode, antes da parte entrar com recurso, falar que ela está ameaçando alguma coisa. Mas isso, eu acho que ele extrapolou totalmente. Foi o Nunes Marques que apresentou esse voto de divergência lá no tema 1102, apresentou destaque 11h40 da noite. Meu amigo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 2022. Já era para você estar recebendo, ó, faz tempo, pessoal. Mas Nunes Marques pediu destaque 11h40 da noite. Então. Aí deu no que deu, né? Apontou um overruling, né, uma mudança de jurisprudência. Articula no sentido dessa força cogente, né, que não deveria ser reconhecido dessa forma. Entende que o acórdão atacado configura uma decisão não fundamentada e nula, assevera que o tema 1102 é uma reafirmação do direito ao melhor benefício, julgado em 2013 e vigente até hoje. Então, fala, né, da nulidade, fala que o pedido formulado na petição inicial, né, nunca foi feito dessa forma. A corte aditou, né, adicionou um pedido. E é verdade, né? Eu já abri as ADIs para vocês. Lembra daquela live que nós fizemos? Mas eu abri as ADIs desde o ano de 99, aí a decisão do ano 2000.
E aí, mais de 200 páginas, eu procurei a palavra cogente e ela não aparecia. Ela só foi aparecer em 2020 e vinte e tanto, né? Então, a atribuição de força cogente teria ocorrido sem fundamentação, em afronta à Constituição, né? Então, quarta causa da nulidade, que não caberia ao STF atribuir essa força cogente, usurpando-se de uma atribuição do STJ. E, por quinto, sustenta que o ministro Gilmar Mendes já teria se declarado impedido dentro das ADIs 2111, porque ele atuou como advogado-geral da União dentro do mesmo processo e depois voltou atrás falando que poderia votar. Então, cinco motivos para anular essa decisão das ADIs, né, no que diz respeito à revisão da vida toda, e pediu aqui para garantir o direito de quem tinha entrado com ação judicial. O voto do Nunes Marques é conhecido, né? Ele rebate aqui, no entender dele, os argumentos, ele traz os pedidos, ó. Então eu vou passando aqui. Ele fala que não houve superação, né? Não houve overruling, não houve essa. Ele fala que o tema 334 não foi superado e continua a vigorar. Então, o direito ao melhor benefício continua vigorando. Então, a gente já tem um avanço aí. Opa! Opa! O direito ao melhor benefício decidido em 2013 continua vigorando. O que embasa, né? Então, ministro, ó, a tese de repercussão geral adotada no recurso extraordinário 630.501, paradigma do tema 334, por não ter sido superado, continua a vigorar. Então, todas aquelas outras revisões, né, todas as outras revisões continuam válidas. Você só precisa de uma revisão para dobrar o seu benefício. Na análise completa, verificamos mais de 20 revisões de aposentadoria. Então, se você quiser uma análise completa, agora que o ministro Nunes Marques confirmou, né, que o tema 334, direito ao melhor benefício, continua vigente, então você pode entrar em contato no WhatsApp 61 985220420 ou só clicar no link do comentário fixado, vai ter o WhatsApp do professor Nakamura, clique aqui, só clicar, peça uma análise completa, eu liberei as últimas vagas com condição especial e, pessoal, está mais do que confirmado, né, que as outras revisões não precisa esperar o STF. Você só precisa de uma revisão para dobrar sua aposentadoria e nessa análise completa temos mais de 20 revisões. Então, vamos juntos aqui continuar a explicação. Ele fala que não teve impedimento do ministro Gilmar Mendes, né, que ele, é, ainda que ele tenha se declarado impedido, ele poderia voltar atrás, que essa questão aí, enfim, ele decidiu rever o impedimento, né, que havia imposto em 2010, né? Então, desde 2010, o Gilmar Mendes se declarou impedido dentro das ADIs, tá? Não é em outro processo, não, é dentro das ADIs. E aí fala que não se sustenta a preclusão do pronunciamento de 2010, porque as normas processuais possuem especificidade, né? Quando aplicado aos processos reveladores, isso aqui é um juridiquês, precluiu sim. Precluir é assim, em português claro, você tem que alegar um direito na oportunidade certa, senão depois precluiu. Igual, você entra com um processo trabalhista contra seu patrão. Aí, seu advogado te faz a entrevista, pede todas as provas. Aí, depois da audiência de instrução, você vai lá e fala: Não, mas eu tenho esse print de WhatsApp. Não, mas aí precluiu. Tinha um momento processual adequado para isso. Aqui no Gilmar Mendes já precluiu essa decisão dele. Ele mesmo decidiu se declarar impedido em 2010, na ADI, nessas ADIs. Então por que que em 2024 ele falou do nada ele vai poder votar? Aí a segurança jurídica então é o quê? É só um, né? É o enfeite? Não tem mais segurança jurídica, né? Ai, ai. Vamos lá. Descabimento da devolução do indébito.
Tá, beleza. Isso aqui que não precisa devolver os valores, né? Quem já tinha decisão favorável. Isso aí ficou realmente confirmado. É, eu acho que ele só não se manifestou aqui sobre a modulação de efeitos de quem já tinha entrado com a ação. Ele fala que quem tinha decisão favorável não vai precisar devolver, ó, em decorrência de decisões judiciais favoráveis à revisão da vida toda. Só que o processo ficou suspenso a maior parte do tempo, né, pessoal? Como é que você ia obter uma decisão favorável? Foram poucas pessoas. Eu conheço vários, eu vejo nos comentários várias pessoas que conseguiram, mas eu estou dizendo assim, num universo de mais de 100 mil processos, né? é, não foi menos da metade, bem menos da metade das pessoas que conseguiram decisões favoráveis, né? Então aqui ele não fala sobre a, a modulação de efeitos para quem já tinha entrado com o processo. Ao meu ver, tem uma nova omissão aqui. Ao meu ver, no voto do Nunes Marques, que é o relator das ADIs, tem uma nova omissão aqui, apta a fundamentar novos embargos, né? Mas vamos lá. O Dias Toffoli é que fez a modulação para garantir o direito aqui, ele se pronunciou, pediu destaque, lembram? E aí teve essa discussão, né? Ele fala que teve sim overruling. Ó, contudo, ao meu ver, o cenário descrito revela, então, Dias Toffoli, lá no tema 1102, ele é um forte candidato a votar junto com a gente na modulação de efeitos para garantir o direito dos aposentados, tá? Por quê? Ó, esse aqui é o Dias Toffoli, pode ver que ele está falando em primeira pessoa. Contudo, ao meu ver, o cenário descrito revela, respeitadas as opiniões divergentes, então ele está respeitando aqui o eminente relator, né, o Nunes Marques, mas para ele o cenário descrito revela sim caso de overruling, ele coloca até em negrito, e de quebra do princípio da proteção da confiança. Então, o Dias Toffoli é um forte candidato mesmo tendo votado contra a revisão da vida toda, mas ele é um forte candidato a votar a favor da segurança jurídica, a votar a favor da modulação de efeitos de quem tinha processo em andamento. Porque ele está defendendo que houve sim overruling. Overruling, então, é essa mudança de jurisprudência. E ele entende que houve quebra do princípio da proteção da confiança, ou seja, você entrou com o processo confiando no STJ e no STF. Então, por isso que ele defendeu aqui nas ADIs, né, quem já tinha decisão favorável, ele defendeu a irrepetibilidade do indébito, de quem estava de boa fé e tudo mais. Ó, aí ele fala, ó, ele colocou em negrito. Prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, principalmente para se afastar uma eventual invocação de entendimentos, como um tema 692, que o INSS poderia cobrar dos aposentados. Então, o Dias Toffoli está preocupado com a segurança jurídica, com a superação da tese. Então, ele fala aqui, ó, modulação de efeitos da decisão. Só que nas ADIs foi uma modulação de efeitos tímida, só para garantir o direito de quem já tinha decisão favorável, seja definitiva, seja provisória, o que abranja decisões que antecipam a tutela, então quem tinha tutela de evidência. Para além disso, creio que o tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e das suas famílias. Então, muitas pessoas entraram com processos, né, para revisão da vida toda, e aqui, por um lado, ele falou do impacto do orçamento da família, por outro, ele fala aqui dos anexos fiscais aqui
Na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, fala de 480 bilhões de reais e depois a AGU falando em 70 bilhões de reais por ano. Ele traz novamente esses números que a gente sabe que não é verdade. Evidentemente, essa média incluiu benefícios que não seriam alcançados pela revisão da vida toda. Então ele tem um toque de lucidez aqui, ele sabe que não são esses números. Mas mesmo assim ele acha que pode ser um número bem alto ainda, né? É, eu acho que aqui ele já poderia ter. Eu acho que aqui ele poderia trazer os números do CNJ, pessoal. Eu sei que quando ele votou, ainda não. O CNJ lá não tinha sido juntado esses números de 10 bilhões. Mas eu acho que ele poderia depois fazer essa ressalva. Então, beleza, o Dias Toffoli, né, é um dos que está lutando aqui pela segurança jurídica. Então, Dias Toffoli votou contra a revisão da vida toda lá no tema 1102. Ninguém está negando isso. Só que ele está aqui defendendo a segurança jurídica e a quebra de confiança. Então, ó, eles reconhecem, né, ficando aqui o acórdão desta forma, que a parte embargante procura flexibilizar os efeitos do acórdão para excluir do seu alcance quem entrou com a ação revisional até 21 de março. Mas aqui eles garantiram o direito de quem tinha decisão favorável, não quem tinha protocolado o processo, o que é diferente. E ao meu ver também a segurança jurídica só se faz quando garantir o direito de quem tenha entrado com a ação. Como que fica então agora? Pessoal, a decisão em si já era conhecida. Alguns argumentos não estavam claros e agora estão por escrito, por isso que a gente precisava da publicação do acórdão, e agora as partes serão intimadas e aí vai começar a correr o prazo. Tá? Dia 12 de junho foi publicado o acórdão, as partes serão intimadas, vai começar a correr o prazo para a CNTM. A gente não pode deixar esse deixar de atuar também na frente política. Então, essa ideia legislativa, né, ó, precisando de 20 mil apoios, até mesmo para eu poder levar para os políticos algo mais palpável, porque aquele projeto de lei do Paim, ele é melhor que nada, ele é melhor que nada, a gente tem que reconhecer, mas também ele está muito complexo, ele já determina algumas datas de pagamento que já passaram, é um projeto de lei de 2023 e do PT, né? Então, por um lado, dá para brigar por aquele projeto de lei, tudo bem. Só que esse aqui, ele é mais simples, até mesmo para eu poder ir lá no Congresso, até com o apoio do Medeiros, e a gente apresenta, ó, só um parágrafo único, ó. Entenderam? Ó, muito mais simples de eu conseguir explicar para os outros deputados e até mesmo senadores. Então, se você quiser ver o professor Nakamura na Câmara dos Deputados, pessoal, você precisa também apoiar essa ideia legislativa, porque olha só, nessa hipótese aqui, pessoal, isso aqui vai abranger todo mundo, mesmo que não tenha entrado com ação. E bate na madeira. Se eventualmente alguma coisa der errado lá no STF, o Congresso Nacional, que já está nessa briga com o STF, ele vai comprar essa briga, ele vai pagar os aposentados, até mesmo porque ano que vem é ano de eleição e muitos políticos irão querer aprovar essa lei, né, para poder também usar usar como propaganda política, enfim. O que que é o meu interesse aqui? E é por isso que eu estou relevando todas as diferenças com todo mundo, assim como fizeram comigo também. Meu interesse aqui
é que você receba, no mínimo, entenda, ninguém está abrindo mão de atrasados, mas no mínimo você receba o reajuste imediato da revisão da vida toda. E com este projeto de lei, eu vejo um caminho possível para eu ir lá em Brasília, junto aos políticos, representando os aposentados e trazer esse benefício para todos, mesmo que não tenham entrado com processo. Porque vocês viram que as ADIs e tema 1102 está a discussão está sobre atrasados, está sobre quem entrou com ação. Então, assim, tem que ter processo em andamento, tem que ter entrado com ação lá, nas ADIs no tema 1102. Aqui é para todo mundo, mesmo quem não tem entrado com ação. Você percebeu? Então, se nós temos a chance de atuar em mais de uma frente, né? Se a gente tem mais de uma flecha para atirar, por que que a gente vai guardar uma oportunidade dessas? De colocar um representante nosso no Congresso Nacional. E se você achar que não sou eu, que eu não sou capaz ou que eu não sou bom o suficiente, não tem problema nenhum, de coração. Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional, eu estudei o processo legislativo, eu estudei como as leis são feitas, eu estudei a Constituição e eu me sinto preparado. Mas mesmo assim, se você achar que não é o professor Nakamura que merece o seu apoio lá no Congresso Nacional, que seja outro. Vamos colocar alguém. Eu estou aqui por São Paulo, de coração aberto, representando os aposentados de todo o Brasil. Mas mesmo assim, de coração aberto aqui, se você entender que não é o professor Nakamura, então, que seja outro, mas vamos colocar alguém lá. E como que apoia então esse projeto? Primeiro, é uma ideia legislativa. Vai ter o link do comentário fixado, você vai clicar em apoiar. E esse apoio aqui, né? Você clicou em apoiar, deseja confirmar o seu apoio, você clica em confirmar, você vai entrar pelo gov.br. Por isso que isso aqui tem tanta força, porque você tem que entrar com o gov.br. É o mesmo e-mail e senha, é o mesmo do meu INSS, é o mesmo login do meu INSS. É que lá você entra com o CPF, né? Mas aqui você entra com e-mail e senha.gov.br. É a mesma conta do meu INSS, tá? Só que a diferença é que aqui você entra com e-mail e lá você entra com o CPF. Até o momento, 445 apoios, né? E precisando de 20 mil. A ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida aqui pelos políticos. E aí, meu amigo? E aí é professor Nakamura na cabeça, indo para cima desses políticos para a gente aprovar esse reajuste imediato para todo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Eu vou fazer mais lives explicando mais sobre esse caminho legislativo, sobre também a publicação do acórdão. Eu vou ler as dúvidas aqui que vocês estão deixando nessa live, vou ler os comentários e vou fazendo mais conteúdos para responder essas dúvidas, tá bom? E então, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Já se inscreva nesse canal, Professor Nakamura, e eu te vejo na próxima live. Deus te abençoe.